Um ancião escreveu uma resposta para um grupo de pessoas em qual ele estava nessa resposta colocando o motivo por qual não seguir os críticos. Bom, eu vou trazer exatamente essa resposta que ele deu nesse grupo e a gente vai reagir a essa resposta e tentar trazer um pouco, extrair um pouco de conhecimento bíblico com base nessa resposta que eu achei interessante e vocês vão gostar. Bom, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Você está no canal Libertos em Cristo. E no vídeo de hoje, igual eu já introduzi, a gente vai falar sobre uma mensagem recebida aqui. Só que antes, eu preciso te lembrar de você não se esquecer de se inscrever no canal, porque é muito importante, ajuda essa mensagem a chegar para muito mais pessoas. E também dar like, curtir, compartilhar e ajudar a espalhar a mensagem que é tratada nesse canal. Ou esse canal tem o objetivo de tratar do Evangelho. Esse é o nosso objetivo principal. Obviamente, a gente vai usar todas as ferramentas ao nosso dispor para poder trazer esse tema, né? Trazer esse tema à tona. Bom, então vamos lá, começar a dar uma explicação aí o que aconteceu. Bom, vocês sabem, né? Quem assiste o canal constantemente sabe que a gente tem um grupo. Na verdade, a gente tem dois. Tem um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram, onde as pessoas trocam ideias. Então, num desses grupos, aliás, se você quiser entrar nesse grupo, aqui na descrição do vídeo tem ali embaixo chamado assim canal do WhatsApp. Você clica, você entra nesse canal do WhatsApp, aciona lá as notificações, se precisa habilitar para dar ok, porque toda postagem nova eu coloco lá e aí você vai ficar sabendo que chegou, ou de repente algum comentário, alguma coisa que eu resolva colocar lá, você vai receber também. Então, você entrando nesse grupo, indo para a primeira mensagem, para as duas primeiras mensagens, você vai ver lá que tem o link do grupo do WhatsApp e o link do grupo do Telegram. Bom, no caso específico dessa mensagem veio no WhatsApp. Então a gente tem ali o grupo e então tem vários irmãos ali que a gente conversa sobre evangelho. E um deles está num grupo de CCBano e ele recebeu uma mensagem. E eu vou colocar essa mensagem na tela para vocês daqui a um pouquinho. Eu vou colocar aí agora já, peraí, deixa eu só... Pronto, essa mensagem aqui que vocês estão vendo aqui em cima, deixa eu ficar mais para cá para não ficar atrapalhando, pronto. Então ele recebeu essa mensagem, tá certo? E eu coloco aqui uma mensagem do suposto ancião do Rio de Janeiro. Então, qual que era o objetivo dele? Falar sobre os críticos e as pessoas que estão saindo da CCB. Então esse foi o motivo e por isso que ele escreveu essa pequena mensagem. Não é uma mensagem muito longa, mas é uma mensagem que contém, segundo ele, uma resposta bíblica para esse questionamento, que é o questionamento aqui de cima. Então a gente vai direto para o assunto tratar essa suposta resposta bíblica aqui. Então vamos lá. Ele coloca o seguinte assim: a paz de Deus, né? Todos receberam, sabe? Saudação padrão. Apesar de ele ter colocado esse Deus com D mudo, né? Na verdade, no caso, como ele não acredita no Deus das Escrituras, aí tudo bem, pode colocar um D pequeno ali, que tá tudo certo. Bom, agora há pouco, um ancião postou em um grupo o seguinte. Então, você tá vendo que ele recebeu essa mensagem encaminhada. Então, agora há pouco, um ancião... Deixa eu ver se fica bom esse tamanho. Talvez eu acho que na tela de vocês aí fique bem. Eu vou dar um zoom aqui, que aí talvez melhore. Assim. Acho que melhorou mais ainda, hein? Deixa eu ver como é que ficou. Agora eu acho que melhorou. Mais um pouquinho. Pronto. Então essa é a mensagem, a paz de Deus. Agora há pouco, um ancião postou em nosso grupo o seguinte, você vê, era um grupo de WhatsApp, obviamente um grupo de uma mocidade ali, e aí ele fez um estudo bíblico e postou lá. Então qual foi a mensagem? Vamos lá. Eu não consigo entender como um irmão pode sair de uma igreja continuista. Então vamos até dar, deixa eu ver aqui, ó. É que eu resolvi colocar aqui no... Deixa eu ver uma coisa. Não, aqui é muito ruim de fazer. Mas eu ia até grifar aqui, mas eu coloquei no Note aqui porque é mais fácil, só copiar e colar aqui, mas tudo bem. Então,
numa igreja continuista para entrar numa cessacionista. Então é a ideia inicial que fez ele desenvolver esse texto todo. Seria o mesmo de sair de um calor espiritual para uma geladeira espiritual. Aí ele vai dar a resposta, uma resposta bíblica a esse questionamento. Primeiro que aqui não tem nenhuma questão, tem uma afirmação. Então você vê que até do ponto de vista intelectual ali mesmo, na verdade ele não está respondendo uma questão. Ali não tem uma questão, tem uma afirmação. Mas vamos partir aqui do princípio nessa análise aqui dizendo o seguinte. Nessa análise já tem algumas mentiras que a gente deve pegar logo de cara. Igreja continuista. Aqui ele quer dizer CCB, tá bom? Bom, primeiro que CCB não é igreja dos padrões bíblicos, é uma seita, entendeu? É um séquito cristão que acredita em coisas que o mundo do cristianismo, as pessoas com uma fé comum cristã não acreditam. Então eles são um séquito, então é uma seita, já começa por aí. Continuista, então esse continuista aqui, o foco é o que? Dom. É a ideia da CCB. É dom do que dom que ele está falando ali? Basicamente a língua e profecia, entendeu? De maneira geral, é língua e profecia. Então ele está dizendo assim, como é que você sai? Porque essa ideia de cessacionista que tem aqui, ele está falando das igrejas reformadas. Como igreja reformada, não são aquelas igrejas que têm aquelas manifestações de glossolalia, né? Então, geralmente o pessoal define como uma geladeira e coisa e tal, e aí a gente vai entrar em cada ponto aqui para baixo. Mas o seguinte, primeiro que isso daqui já é uma mentira, porque é o seguinte, existem igrejas cessacionistas, e o que entende-se por igreja cessacionista? Eu estou dizendo das reformadas, tá? Eu sou adepto de teologia reformada, porém eu não sou cessacionista, eu sou continuista. Eu acho que os dons eles não cessaram, mas os dons eles têm uma aplicabilidade bíblica, eles têm que funcionar de acordo com o que a Bíblia diz que eles têm que funcionar. Por exemplo, quando a gente fala de dom de língua, língua é idioma, e língua não é glossolalia, não é alaia, xalaia, úria, então isso não é língua. Língua é você falar em inglês, é você falar em alemão, é você falar em japonês, entendeu? E para ser dom de língua, além de você falar em outro idioma, ele tem uma função, que é falar das grandezas de Deus, ou seja, falar do evangelho. Isso é o que você vê em Atos 2. Então, para mim, eu particularmente não conheci ninguém até hoje com esse dom, entendeu? Eu não conheci, mas eu acredito que se, por exemplo, uma pessoa está numa viagem missionária aí, que ele vai para uma nação em que de repente lá não tem ninguém crendo no evangelho ali, você não tem como falar com o pessoal que você não sabe falar a língua dele. Eu creio que Deus pode te dar o dom de língua daquela nação para que você fale o evangelho na linguagem que as pessoas te entendam e eles venham crer, se arrepender e crer no Senhor Jesus. Ótimo, eu não vejo nenhum problema nisso, entendeu? Agora, glossolalia, e isso daí até é um negócio interessante, o problema é que se eu for fazer devagar muito, o vídeo vai ficar muito longo, mas é um negócio interessante, porque até essa ideia de línguas, até no surgimento do pentecostalismo, língua não era glossolalia. Esse negócio de língua dos anjos foi inventado depois que o negócio deu errado, porque eles acreditavam que realmente estavam falando novas línguas. E aí teve pessoas que foram em missão para outros países, foi um grupo que foi lá para a China, porque teve uma irmã que acreditou que ela recebeu o dom de falar chinês, só que o problema é que quando ela chegou na China, ela começou a pronunciar aquelas palavras que ela estava falando, ninguém lá entendeu nada, porque não era chinês, entendeu? Não era nada, ela estava falando glossolalia. E aí aquilo ali foi um baque muito forte e tal. Depois desse baque, houve uma
um ajuste no pensamento, e aí começaram a falar assim, não, mas nem toda língua ela é interpretada e não sei o que lá, de repente é uma língua dos anjos e tal, e virou o que basicamente que a gente conhece hoje. Mas isso já foi um erro de princípio, entendeu? Então, já começa com uma mentira. Então, essa questão dele, que não é a questão, a afirmação, então já começa, ele não consegue entender por quê. Porque ele não conhece a Bíblia. Então, por ele não conhecer a Bíblia, ele não sabe nem o que é uma igreja continuista e nem o que é uma igreja cessacionista, entendeu? Ele não sabe essa diferença. Ele não sabe nem o que é uma igreja, porque nesse caso ele está numa seita, né? Então já começa por aí. Então, o cessacionismo não existe. Tem irmãos que acreditam que aqueles dons, e aliás são cessacionistas parciais ou totais, né? Existem os dois tipos, mas assim, ele acredita que aqueles dons extraordinários, que é, por exemplo, dom de línguas, dom de cura, por exemplo, esses dons eles cessaram, porque eram dons para manifestar o princípio ali da igreja, né, que era para manifestar que aquela mensagem trazida ela vinha confirmada por Deus e depois aquilo cessou. Existe uma explicação bíblica que dá suporte a esse entendimento, que eu poderia trazer aqui, mas como não é um foco, eu não vou trazer, porque senão vai ficar muito longo, mas ok, esse é o pensamento. Esse é o pensamento. Então, e de novo, tudo com suporte bíblico. Então, tanto irmãos que acham que continuam, quanto acham que cessaram. Por exemplo, tem um pastor que eu entrevistei aqui no canal esses dias, o pastor Isaac, ele é cessacionista. E qual o problema? Meu irmão, e apesar de eu achar que os dons eles continuam, mas nos padrões bíblicos, e por continuarem nos padrões bíblicos são raríssimos, entendeu? Se é que manifestam, são raríssimos, entendeu? Porque eu nunca vi. É igual a pessoa dizer que eu tenho dom de cura. Bom, se ela tem dom de cura, significa que se ela orar por 10 pessoas serão curadas. A gente faz esse teste. Por exemplo, se aparecer alguém para mim, ó, eu tenho dom de cura, eu levo no primeiro hospital que eu conheça, principalmente ali na ala infantil, na ala das pessoas terminais, entendeu? Porque tem muita gente sofrendo. E vou falar, pode orar por todo mundo aí, que eu quero ver isso daqui limpo, né? Porque é um dom, vamos aproveitar, né? Então já não é isso daí. Então, biblicamente era assim, os apóstolos não falavam assim, se você crê, e se isso, e se aquilo, e se de repente uma vaca falar, você pode ser liberto. Não é isso que a Bíblia retrata com relação a dons. Então, a gente já parte daí. Então vamos continuar aqui, porque você vê que só numa frase dele aqui tem tanta mentira na afirmação, porque é uma afirmação, então tem tanta mentira numa afirmação que é até difícil continuar. Bom, ali seria o mesmo, porque o problema é que como ele começa errado, aí todo o resto vai ser errado, aí você vai ver, ó, seria o mesmo que sair do calor espiritual, então. O que é calor espiritual para ele? Glossolalia, bagunça, gritaria, e aí isso a gente tem textos bíblicos reprovando essa ideia. Para uma geladeira espiritual. O que seria uma geladeira espiritual? Um lugar em que as pessoas se dedicam ao conhecimento das Escrituras, conhecer o Deus das Escrituras. Muitas das vezes a pessoa está ali com as Escrituras lendo e aquilo ali faz descer as lágrimas na pessoa. Então é uma geladeira espiritual, mas está ali aplicando aquilo que ela aprende na própria vida. Isso daí seria a geladeira espiritual. Agora o calor espiritual é a bagunça, é o chalaia e bateção de palma, chuta banco, isso daí é o calor espiritual. Mas então vamos seguir aqui. Então vamos ver uma resposta bíblica, que é um objeto que ele não conhece, porque você vai ver que aqui nas citações deles aqui não tem uma citação bíblica, tá certo? Ele diz que a resposta é bíblica, mas não cita um versículo da Bíblia a esse questionamento, então a esta afirmação. Então aqui está escrito errado. Bom, existem 6 explicações para esse fenômeno insano. Então ele define como fenômeno insano e dá 6 explicações. Só uma coisa, tá? Eu não coloquei o nome do suposto ancião aí porque eu recebi isso daqui de terceiros.
Nem me importa em si quem foi a pessoa, porque o que me importa aqui é o conteúdo, porque isso daqui é um conteúdo escrito por um CCBano claramente, entendeu? Então, assim, é uma coisa que demonstra a falta de conhecimento bíblico. Então, nem me importa quem é, mas dizem que é esse suposto ancião lá do Rio de Janeiro. Vamos lá. Vamos ver quais são as 6 razões para esse fenômeno. A primeira razão, essa pessoa nunca provou a presença de Deus. Então, aí a gente vai ter que perguntar para ele assim: o que é a presença de Deus? Essa daí vai. Porque eu sei o que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer, e ali, no caso da CCB, a presença de Deus é você sentir aquele calor, é você sentir aquela emoção, é aquele choro, entendeu? Porque estão profetizando que você é a menina dos olhos de Deus e que vai virar o seu cativeiro. Aí você vem aquela emoção, aquele choro. Isso daí é a tal presença de Deus. Biblicamente falando, Deus é onipresente. Então, portanto, Deus está em todo lugar. Então, esse negócio, essa ideia de sentir a presença de Deus é algo que não faz sentido nenhum, entendeu? É uma frase que não faz sentido bíblico, porque Deus é onipresente. Eu estou aqui na minha casa, gravando esse vídeo agora, a presença de Deus está aqui, entendeu? Por quê? Primeiro que eu estou em comunhão com Deus. Por quê? Porque eu criei no Senhor Jesus. E aí, portanto, uma vez que eu crio, o Espírito Santo nos liga a Deus. Eu estou em comunhão com Deus, independente do que eu esteja fazendo. Se eu estou aqui gravando um vídeo, se eu estou, sei lá, almoçando, se eu estou jantando, se eu estou dormindo, a comunhão com Deus é algo porque eu estou no mesmo sentimento do Espírito Santo, sentimento comum com Deus. Então, essa história, essa pessoa nunca provou a presença de Deus. Eu já experimentei da tal emoção, tá certo? Quando eu enxerguei as escrituras, todo esse emocionalismo passou. Então, quer dizer que as escrituras é o oposto do emocionalismo. As escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. O emocionalismo é inspirado por quem? Se um é o oposto do outro. Então, isso daí é uma coisa que as pessoas têm que pensar quando fazem esse tipo de afirmação de geladeira espiritual. E outra coisa, quando a gente diz de um culto em que uma pessoa sente uma emoção, isso daí é tranquilo. Tem gente que sente essa emoção, sei lá, num show de samba, num show de rock, ou a pessoa quando vê um artista que ela gosta muito, entendeu? Então, ela sente esse tipo de emoção. Então, será que essa emoção não é provocada por um ídolo? Entendeu? A qual você denomina presença de Deus? Será que é a presença de Deus? Porque Deus é onipresente. Então, essa primeira parte aqui, você vê que isso daqui é uma afirmação vazia, não tem absolutamente nada. E ele não tem parâmetro bíblico para afirmar isso. Segundo, desconhecimento pleno das escrituras sagradas. Isso daqui, sinceramente, chega a ser risível. Uma pessoa que não estuda as escrituras, não conhece as escrituras, escreve esse tipo de coisa, dizer que a razão da pessoa sair de uma igreja continuista para ir para uma cessacionista, e lembra que igreja continuista aqui, eu não vou tratar isso no parâmetro teológico. Não vou tratar isso no parâmetro teológico. Por quê? Porque no parâmetro teológico eu poderia mostrar as minhas razões teológicas pelas quais eu acredito que continuam os dons. Tá certo? Eu posso mostrar textos bíblicos para afirmar isso, mas a igreja continuista que ele se refere é uma igreja que não estuda as escrituras. Então ele afirmar que desconhecimento pleno das escrituras, isso não faz o menor sentido. E outra coisa ridícula, esse pleno. O que é um conhecimento pleno de uma coisa? É quando você conhece tudo sobre aquela coisa. Ninguém conhece tudo sobre as escrituras. Então, afirmar que ele tem um conhecimento pleno já é uma demonstração que ele não conhece nada. Tem um negócio que é muito engraçado, que é o seguinte: só criança e pessoas muito ignorantes têm muitas certezas de tudo. E por quê? Porque a criança, vamos supor,
quando você pergunta para uma criança, por exemplo, você tem um filho, tipo um filho de 5, 6 anos de idade aí, ou até menos, você pergunta para ele, por que que tal coisa é assim? Sei lá, por que que o céu é azul? Ele vai dizer, porque alguém pintou, vamos supor. Ele afirma coisas com muita certeza. Por quê? Porque como o conhecimento dele é ridiculamente pequeno, ele não tem espaço para dúvida, porque a dúvida ela vem de justamente ampliação de conhecimento. Quando você passa a ter uma ampliação no seu conhecimento, as dúvidas sobre determinadas coisas elas aumentam. Por exemplo, e isso na própria escritura. As escrituras, a mensagem básica das escrituras, ela é muito fácil de se compreender. Ela é tranquila de se compreender. Porque a mensagem básica das escrituras é comunicar por que que Cristo veio, por que que ele morreu, entendeu? Qual a razão disso daí? Como que nós alcançamos essa salvação de maneira básica das escrituras ali. Então, a nossa justificação sendo pela fé, entendeu? Isso daí é básico. Todas as correntes teológicas, elas concordam nessas coisas. Isso é a estrutura básica. Agora, quando você parte para algumas conversas um pouco mais avançadas, por exemplo, você vai querer entender o Apocalipse nos mínimos detalhes e tal, já começa a dar complicação. Por quê? Porque aí você faz uma análise gramatical, aí você começa a verificar que aí você coloca um outro texto para confrontar com esse e já fica mais complicado. Por exemplo, aquela questão da responsabilidade humana e a soberania de Deus. Duas questões muito complicadas de se lidar nas Escrituras, porque são duas verdades bíblicas e são verdades aparentemente contrapostas. Então, para você se aprofundar nesse assunto, você vai conseguir se aprofundar até um determinado ponto, mas vai chegar uma hora que você vai ficar sem resposta. Por quê? Porque nós cremos que a mente de Deus é muito mais ampla do que a nossa. É a mesma coisa de você, por exemplo, no meu caso, eu conheço, por exemplo, integrais, né? Uma forma matemática de se determinar a área de um gráfico, chama de integral. Eu não vou detalhar isso daqui porque é um negócio que não tem nada a ver com o nosso vídeo, mas assim, é cálculo de integral. É um cálculo complexo, é um cálculo que quando você está no ensino superior, principalmente nessas áreas exatas, você começa a aprender essa questão de integral. É a mesma coisa que querer você explicar integral para uma criança que tem dificuldade de resolver uma conta de mais e menos, entendeu? Ela nunca vai entender aquilo. A não ser que a mente dela se desenvolva e chegue de uma forma que seja possível para ela entender esse tipo de cálculo. Só que a nossa mente é limitada pelo nosso próprio ser e pela nossa própria queda. Então a gente não consegue chegar nessa mente de Deus para compreender certas coisas. A gente tem pistas nas escrituras explicando como que Deus muitas das vezes resolve problemas insondáveis, irresolvíveis para nós, entendeu? Por exemplo, a questão da justiça de Deus. Deus é justo e Deus é misericordioso. São coisas, são valores que contrapõem um com o outro. Você não pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Por quê? Para ser misericordioso, você tem que abrir mão da justiça. Para ser justo, você tem que abrir mão da misericórdia. Mas Deus é os dois. E ele mostra na cruz, eu acho que eu já expliquei isso daqui, eu não vou explicar agora, porque senão vai ficar muito longo, mas assim, ele mostra na cruz como que ele consegue resolver isso. Então Deus tem essa capacidade, a gente não. Então, a partir do momento que ele diz que tem conhecimento pleno, mostra que ele não sabe nada. Eu até tenho dúvidas sinceras se ele já chegou a ler as escrituras, pelo menos assim, uma vez, sabe, de carreirinha, de Gênesis, Apocalipse. Eu tenho minhas dúvidas se ele já fez isso alguma vez, entendeu? Então, e aí ele vai para a ideia lá de sair da CCB para ir para uma igreja reformada, que é isso que ele quer dizer ali. Não está falando de cessacionismo e continuismo. Ele está falando de sair da CCB para ir para uma igreja reformada.
Então você vê que essa segunda afirmação dele aqui não faz o menor sentido. Terceira afirmação que ele coloca aqui: ser dotado de personalidade fraca, além de carência espiritual, situações que levam a pensar por cabeças alheias. Então a ideia dele aqui é o seguinte: é uma pessoa que a personalidade dela é mutável, é nesse sentido, que alguém chega com uma história para ela, conta e ela rapidamente acredita nessa história e muda. Bom, nas Sagradas Escrituras há uma advertência quanto a enganadores, que eu acho que ele não leu, obviamente, que diz assim, que era para a pessoa se aprofundar no texto. Se eu não me engano, isso está em Pedro. Em Pedro ele fala, eu sei que Paulo fala também, tem várias advertências quanto a isso. Isso daí tem no Antigo Testamento também, é a mesma coisa. Isso daí, aliás, é permeado as Escrituras, tem muitos textos que citam isso daí, contra falsos profetas. Isso daí tem de Gênesis literalmente a Apocalipse, o cuidado com falsos profetas e falsas doutrinas. Isso é muito, assim, é muito divulgado nas Escrituras, porque isso é uma preocupação das Escrituras. E qual que é a solução das Escrituras? É você ter conhecimento da lei do Senhor. É você conhecer as Escrituras, é você ler as Escrituras e compreender as Escrituras, para que você, conhecendo aquela moeda verdadeira, todos que venham com uma moeda falsa para te mostrar, você rejeite a moeda falsa. Mas aqui você vê, no vasto conhecimento pleno dele das Escrituras, o que que ele, ao que ele atribui, a capacidade de evitar o falso. É ler as Escrituras? Não. É a personalidade da pessoa. Ou seja, aqui ele quer pessoas cabeça dura. Ou seja, é aquela pessoa que diz assim: CCB é a graça. Não olho para a direita e nem para a esquerda. Não me interessa o que me mostrarem. Se me mostrarem texto bíblico dizendo o oposto, ele não olha. É esse tipo de pessoa que ele está descrevendo aqui. Entendeu? É esse tipo de pessoa que ele está descrevendo aqui. É justamente o ignorante, quem ele está colocando aqui, que é a pessoa que não muda. Por quê? Porque as Escrituras, elas falam assim: não, você deve conhecer as Escrituras profundamente, para que, vindo alguém com uma falsa doutrina, você tenha capacidade de identificar a falsa doutrina e refutar a falsa doutrina e dar a razão da sua fé. Isso as Escrituras mandam. Não é você fechar: não, eu acredito e ponto final. Não, você dar a razão da sua fé. Entendeu? Então, você vê que o cidadão que escreveu isso daqui, ele não tem ideia do que ele está falando. Então, ele quer uma pessoa ignorante e que não ouça absolutamente nada. Ou, além de carência espiritual. Então, a ideia de carência espiritual aqui, eu não sei sinceramente nem o que ele quis dizer com carência espiritual, porque a ideia de carência espiritual, uma pessoa carente espiritualmente, é justamente uma pessoa que está dentro de uma igreja como a CCB, que tudo que vai fazer na vida depende de buscar a confirmação do vidente. Meu caro vidente, eu devo comprar ou devo vender? Eu devo casar com fulano ou não devo casar? Eu devo mudar de cidade ou não devo? Isso para mim é uma carência espiritual, entendeu? Aliás, eu classificaria isso como uma carência espiritual, mas assim, biblicamente isso daí não faz nem sentido, né? Então, quer dizer, situações que o levam a pensar cabeças alheias, ou seja, venha dar ouvido a falso profeta. Então, eu já disse, qual que é a forma de resolver isso? É conhecimento das Escrituras. Você vê que é ridículo a forma com que o pessoal escreve e pensa. Muitas das vezes as frases não fazem nem sentido. Vamos lá, para quarto motivo. Deixa eu ver com quantos minutos tá. Rapaz, passa rápido quando a gente se diverte, né? Mas vamos lá. Para o quarto motivo aqui. Satisfação de seu ego no sentido de provar a si mesmo.
que ele quis dizer com essa frase? Não tenho a menor ideia. Ou a outrem, que é inteligente, por ter escolhido um local onde há fartos estudos filosóficos e teológicos, transformando numa espécie de falso doutor, isto pelo fato dele esquecer que o verdadeiro mestre é o Espírito Santo. Então, você vê nesta frase aqui que ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Então, significa o seguinte: se a pessoa, ou seja, a Bíblia, ele não disse que tem conhecimento pleno da Bíblia. Então, a Bíblia diz que a maneira de você se defender de falsos doutores é conhecendo as Escrituras. E aqui ele diz que se a pessoa vai para um lugar, por ter escolhido um local onde há fartos estudos filosóficos e teológicos. Bom, essa ideia de estudos filosóficos e teológicos geralmente é estudo teológico. Filosófico só se você estiver fazendo teologia, porque filosofia faz parte ali do conhecimento teológico, para você entender o pensamento, mas isso daí é simplesmente um instrumento, não é o foco. Ninguém ali vai se formar filósofo, entendeu? Mas assim, quer dizer, as escrituras dizem que você deve conhecer as escrituras. Então ele diz assim, se você vai para um lugar que tem fartos estudos, ou seja, estudos à vontade de teologia, você vai se tornar um falso doutor. Quer dizer que para você se tornar um verdadeiro doutor, você tem que ir para um local que não tem estudo nenhum, que não fale nada de escritura, aí quanto menos você sabe, mais você sabe. Parece aquela ideia daquela piadinha do buraco, quanto mais tira, maior fica, que é o que é, né? Quanto mais tira, maior fica. O buraco, você vai tirando terra, ele vai ficando maior. Essa é a mesma ideia que tem aqui. Quer dizer, quanto menos conhece, mais conhece. Da onde vem isso? Fonte, vozes da minha cabeça. Isso daí é Enganosvérbios 171, tá certo? Isso daí essa frase que ele tirou de Enganosvérbio 171, certo? Porque isso daqui não faz um sentido absolutamente nenhum. Se você for num local que há fartos estudos teológicos e a pessoa se aprofunda nisso e rebate e vê se está certo e examina como os bereanos para ver se todas as coisas são assim, esse é o local que Paulo diz, esses foram mais nobres do que os da Tessalônica. É a Bíblia. Ele não diz que tem farto conhecimento ou conhecimento pleno das Escrituras. Possivelmente ele não sabe nem o que é Escritura. Entendeu? Então, satisfação do ego. Então, para ele, essa questão de conhecer, você ter desejo de conhecer a Deus pela manifestação que nós conhecemos, que é as Sagradas Letras. Por quê? Onde é que você vai conhecer Deus se não for nas Sagradas Letras? Inclusive, essa daqui é uma Sagrada Letra de estudo, tá? Minha Bíblia de Genebra aqui. Então, onde que você vai conhecer Deus se não for nas Escrituras? Aonde? Sendo que o Espírito Santo vai te levar sempre para a revelação, sempre para a palavra. Entendeu? O Espírito Santo, ele trabalhou para que a Bíblia fosse conhecida. Entendeu? Aliás, o apóstolo Pedro, ele diz, né, que a Bíblia não é de particular interpretação porque homens inspirados por Deus. Então, quer dizer, a inspiração divina das Escrituras. E aí ele diz que quem procura essas coisas é uma pessoa que está querendo se tornar um falso doutor. Isso daí, com certeza, à luz das Escrituras, não é algo que vem do Espírito Santo. Isso daqui vem do Espírito enganador. Do Espírito Santo não é. Bom, então ele diz que é só uma questão de você querer saber que é inteligente, transformando uma espécie de falso doutor. Isto pelo fato dele esquecer que o verdadeiro mestre é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, conforme manda as Escrituras e diz as Escrituras, ele convence o mundo da justiça, juízo. São três coisas, né? Convencerá o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Pecado, justiça e juízo é o que o Espírito Santo convence o mundo.
Essa é a função do Espírito Santo. E para que isso ocorra, ele dá dons. Um dos dons é doutor. O dom de doutor, como é que você faz? Ele te desperta o interesse e a compreensão das Sagradas Letras. Porque Paulo mesmo disse, numa das suas cartas, que as Sagradas Letras te fazem perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, quer dizer, este dom, ele vai fazer você se aprofundar num grau maior ainda. E ele diz que quanto mais você se aprofunda, é um falso doutor. Vocês estão vendo? Tem que tomar o cuidado gigantesco com esses falsos ensinos, esses falsos mestres se dizendo espirituais, estão te conduzindo para um caminho de enganação. Bom, eu poderia aprofundar muito mais aqui, mas como não é uma live, é um vídeo, eu vou passar para o próximo aqui para que o negócio não fique muito longo. Bom, quinto ponto, apostasia da fé. Bom, aqui eu não sei nem o que ele quis dizer. Então, quer dizer, uma pessoa que sai de uma igreja continuista para uma cessacionista, ou seja, da CCB, de uma igreja CCB para uma outra igreja, qualquer que for, no final das contas aqui, seja para uma igreja reformada ou não, você é apostatou da fé. Por quê? Por que isso daqui faz sentido ele escrever? Porque é o seguinte, porque a fé dele, ele não tem fé em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. A fé dele é na instituição. Então, obviamente que quando você abandona a instituição, você é apostata daquela fé. Você não é mais um servo da Nossa Senhora Cinza. Você é um servo de Deus. Você creu no Senhor Jesus. Então, obviamente, você se apostatou daquela sua fé anterior. Entendeu? Então, beleza, ele escreveu isso daqui, porque a apostasia da fé bíblica, é quando você deixa de crer em Cristo. Não é você sair da Batista e ir para a Presbiteriana, sair da Presbiteriana e ir para a Batista, sair da Presbiteriana e ir para a Assembleia de Deus, sair da Assembleia de Deus e para... Não, isso não é apostatar da fé. Apostatar da fé é você se tornar ateu, deixar de crer em Deus, ou se tornar ateu, não crer em nenhuma divindade, ou de repente se converter a uma outra religião que não o cristianismo. E isso é a definição de apostasia nas Escrituras. É você abandonar a fé no Senhor Jesus. Não é a fé na Nossa Senhora Cinza. Entendeu? Então, obviamente. Aí o sexto aqui é o mais engraçado, a blasfêmia. O que ele quis dizer aqui? Não tenho a menor ideia. Isso daí nem bíblico é. Como assim a blasfêmia? A blasfêmia vai fazer você sair de uma igreja continuista, CCB, para ir para uma igreja reformada? Isso daqui não faz sentido que ele colocou. Não faz sentido nenhum. Bom, vamos ler aqui. Ó. Qualquer dessas atitudes é um desligamento total da plena comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, se você é uma pessoa que nunca provou a presença de Deus, você tem um desligamento total. Bom, para ter desligamento, você precisava estar ligado. Então, se a pessoa nunca provou, significa que ela nunca foi ligada. Eu disse que o próprio texto dele não faz sentido. O problema é que eles têm um problema com o português. Você vê que o problema não é nem teológico, eles têm um problema com interpretação de texto básico. E aí o outro, um abismo teológico. Né? Então ele tem um problema com interpretação de texto e um abismo teológico. Por exemplo, esse segundo aqui, ó, desconhecimento pleno das Escrituras vai fazer você se desligar total da plena comunhão com o Espírito Santo. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Mas vamos ler aqui o resto. Sendo que esses dois últimos, os 5 e 6, estão apostasia e blasfêmia, os estados mais deploráveis numa caminhada cristã, segundo as Escrituras Sagradas. Então, ele precisava me explicar o que ele quis dizer com blasfêmia aqui. O que é blasfêmia? Ele está falando da blasfêmia contra o Espírito Santo? Quer dizer que se você sai de uma denominação religiosa e vai para uma outra denominação religiosa, supondo que não é o caso, que a CCB não é uma denominação religiosa cristã. Ele tem um cristão lá na placa, mas no final das contas, a divindade adorada lá é um tal prédio cinza. Entendeu? Não é Cristo.
Mas assim, supondo que fossem duas igrejas cristãs, aonde você sair de uma denominação cristã para uma outra denominação cristã, caracteriza a blasfêmia. É porque ele não leu. Ele não leu a blasfêmia contra o Espírito Santo lá, o que quer dizer. É por causa disso. E é por isso que ele coloca aí. E é por isso que ele cria coisas na sua própria cabeça, segundo as suas próprias concupiscências, porque ele não submete-se ao ensino das Escrituras. Eu acho que está aqui. Ó. Ele não se submete ao ensino das Escrituras. Então ele cria da sua própria cabeça e dá esses ensinos de demônio. Bom, aqui ó. Deus nos livre de qualquer dessas situações. No final das contas, ele coloca aqui: Deus nos livre de sair da CCB. Por quê? O Deus cinza, né, a Nossa Senhora cinza, ele pede o livramento dela, que livre ele de abandonar a fé na cinza, na santa cinza. Então você vê que eu tentei fazer um vídeo curto, né, que obviamente não deu, mas para tratar de um assunto sério, porque eu acho que agora, com essa grande quantidade de pessoas saindo e tal, os críticos vindo, trazendo Bíblia, falando das Escrituras, vai ter essa contra-reforma ali na CCB, ele vai ficar cada vez mais forte e eles vão apelar para esse tipo de coisa. Mas não sejam enganados, leiam as Escrituras. Peguem as Escrituras e confrontem tudo aquilo que eles estão ensinando, o que coloca ali num vídeo para você, que coloca numa mensagem. E, aliás, se você conhece o ancião que mandou isso, manda esse vídeo para ele. Manda esse vídeo para ele. E aí eu posso afirmar, é um falso profeta. Segundo as Escrituras, ele é um falso profeta. Está ensinando mentira para o povo. Entendeu? Não sei nem quem ele é. Tá certo? Mas mande ele, encaminhe para ele isso daqui. Então se arrependa, leia as Escrituras e creia no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador para que você seja salvo. Tá bom? Agradeço aí vocês que assistiram o vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e mandar esse vídeo para as pessoas que vocês acham de direito, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.